No final da Idade Média, a Península Ibérica era uma região de contrastes, marcada por divisões políticas, rivalidades dinásticas e uma rica diversidade cultural, religiosa e linguística. Essa complexidade era resultado de séculos de convivência e confronto entre cristãos, muçulmanos e judeus, que moldaram profundamente a identidade ibérica. Apesar dessa riqueza cultural, a península encontrava-se politicamente fragmentada, dividida em diversos reinos e territórios autônomos. O Reino de Castela, o maior e mais populoso, enfrentava crises internas que ameaçavam sua coesão. Governado inicialmente por João II, a autoridade real era frequentemente desafiada por uma nobreza poderosa e ambiciosa. Após sua morte, em 1454, seu filho Henrique IV assumiu o trono. Contudo, seu governo foi marcado por instabilidade, a oposição da nobreza, a crescente insatisfação popular e disputas dinásticas centradas em torno de sua filha, Joana, a quem muitos acusavam de ser ilegítima. A nobreza, dividida entre apoiar Joana ou Isabel, irmã de Henrique, contribuiu para acirrar as tensões no reino. Enquanto isso, o Reino de Aragão se destacava por sua influência marítima e comercial no Mediterrâneo. Governado por João II, Aragão era uma federação de territórios com leis e cortes próprias, o que limitava o poder central, mas oferecia flexibilidade política. O príncipe herdeiro Fernando, preparado desde cedo para o governo, demonstrava habilidades diplomáticas e militares notáveis, o que o tornava uma peça-chave na política ibérica. A visão expansionista de Aragão contrastava com sua dificuldade em manter coesão interna, especialmente nas regiões mais distantes do centro de poder. O Reino de Navarra, ao norte, vivia um delicado equilíbrio entre as influências francesas e ibéricas. Pequeno em extensão, mas estratégico em sua localização, Navarra buscava preservar sua autonomia em meio às pressões dos reinos vizinhos, especialmente Castela. Já Portugal, sob a liderança de Afonso V, olhava para além da península. Seu foco estava na expansão marítima e nos lucros obtidos pelo comércio de especiarias e escravos africanos. Apesar de sua relativa estabilidade interna, o reino também se envolvia nas disputas de Castela, particularmente em relação à sucessão dinástica e ao apoio a Joana, a Beltraneja. Por fim, o reino nascida de Granada, último bastião muçulmano na península, mantinha uma frágil independência. Sob constante pressão militar e diplomática dos reinos cristãos, Granada tentava resistir por meio de alianças e tributo. No entanto, divisões internas e disputas sucessórias enfraqueciam sua posição. Culturalmente, o reino florescia como um centro de aprendizado e arquitetura, mas a sombra de sua queda pairava sobre o horizonte. Neste cenário, a tensão política, as rivalidades religiosas e os jogos dinásticos moldavam o destino da Península Ibérica, criando terreno fértil para as mudanças profundas que viriam a seguir. Em meio às disputas em Castela, Isabel, irmã de Henrique IV, emergia como uma figura central. Afastada inicialmente das questões de sucessão, ela soube construir alianças plurarussas, ganhando o apoio de nobres e clérigos descontentes com o governo de Henrique. Em 1468, o Tratado dos Touros de Guisando reconheceu Isabel como herdeira legítima de Castela, mas o acordo não dissipou as tensões, especialmente com a nobreza partidária de Joana. Em 1469, Isabel casou-se com Fernando de Aragão, unindo os dois reinos mais poderosos da península em uma aliança política e estratégica. O casamento foi cuidadosamente planejado para reforçar suas pretensões ao trono e criar uma frente unida contra os desafios internos e externos. Embora Castela e Aragão permanecessem juridicamente independentes, a parceria entre Isabel e Fernando foi essencial para a centralização do poder e a consolidação de sua autoridade. Após a morte de Henrique IV, em 1474, Isabel foi proclamada rainha de Castela. No entanto, sua ascensão foi imediatamente contestada por Joana, que contava com o apoio de Portugal. A guerra civil que se seguiu durou vários anos, culminando na Batalha de Toro, em 1476, onde Isabel e Fernando asseguraram sua posição. A paz com Portugal foi selada pelo Tratado de Alcaçovas, em 1479, que também estabeleceu esferas de influência no Atlântico. Com o trono consolidado, os reis católicos voltaram sua atenção para a unificação territorial. A conquista do Reino de Granada tornou-se prioridade. A guerra começou em 1482, com o ataque inicial das tropas castelhanas à cidade de Alhama de Granada. Este ataque foi uma jogada ousada liderada por Rodrigo Ponce de León, Marquês de Cádiz, que aproveitou a surpresa para capturar a cidade. A queda de Alhama foi um golpe devastador para Granada, pois não apenas comprometeu uma posição estratégica, mas também simbolizou o início da ofensiva cristã. Granada reagiu rapidamente, enviando tropas para tentar recapturar Alhama, mas os cristãos, reforçados,
resistiram. A cidade tornou-se uma base importante para os ataques subsequentes, permitindo aos cristãos lançar operações em território muçulmano. Nos anos seguintes, os avanços cristãos foram caracterizados por cercos prolongados e intensos. A conquista de Málaga, em 1487, foi um dos episódios mais brutais. Após meses de resistência, a cidade caiu, e sua população enfrentou represálias severas, com muitos sendo vendidos como escravo. Málaga tornou-se um marco no colapso do Reino Nascida, pois abriu caminho para a conquista do restante da costa mediterrânea. Outra batalha crucial ocorreu em 1489, quando os cristãos cercaram e capturaram Baza, uma fortaleza vital para a defesa de Granada. A queda de Baza isolou ainda mais Granada, enfraquecendo sua capacidade de resistência. Finalmente, em 1491, as forças cristãs cercaram a própria cidade de Granada. O cerco foi um empreendimento monumental, marcado pela construção de Santa Fé, uma cidade militar erguida pelos cristãos para coordenar as operações. Fernando e Isabel estavam determinados a encerrar a campanha, empregando táticas de bloqueio e ataques coordenados para sufocar a cidade. O rei muçulmano Boabdil tentou negociar termos favoráveis, mas enfrentava divisões dentro de seu próprio governo, o que enfraquecia sua posição. Em 2 de janeiro de 1492, ele entregou as chaves da cidade a Fernando e Isabel, marcando o fim da reconquista. Após a morte de Fernando em 1516, seu neto, Carlos I, herdou os tronos de Castela, Aragão e outros territórios. Com ele, a unificação política da Espanha foi finalmente consolidada. Embora Castela e Aragão mantivessem algumas distinções, Carlos centralizou o poder real, criando uma monarquia forte e unificada. Assim, a união dinástica dos reis católicos foi completada, e a Espanha, como um estado centralizado, começou a emergir como uma grande potência mundial.